Alô, amigos, estamos de volta. Um feliz ano novo. 2012 já aconteceu, já estamos aí há uma semana caminhando e parece que nada mudou, não é verdade? Não, mudou sim. Tenho certeza de que muitas coisas boas foram acrescentadas à sua vida, porque mudança é algo importante. E hoje eu quero repartir com você uma mensagem que nós pregamos algumas semanas atrás, lá na igreja de Caxias, falando da importância, é tempo de mudar. Ainda é tempo. Uma semana, hoje é dia que é hoje? É dia 7, né? Uma mudança ainda se faz necessária na sua vida. Fique conosco, aproveite estes momentos. É uma reflexão sim, é uma pregação que nós ministramos. Vamos dividi-la em duas vezes. Você vai ter o privilégio de participar conosco deste momento especial no Viva a Vida. Bom dia, queridos. Ainda de pé, aproveite, abra sua Bíblia, vamos, antes de nós nos dirigirmos lá ao terreno, termos aí uma palavra de Deus. Eu estava comentando com o Bispo Miguel que quando compraram, eu não sei se esse ou aquele, esse pedaço de chão aqui, a igreja era uma metade só, nós estávamos aqui, eu estive no terreno também, fizemos lá uma oração com o bispo, e hoje a gente olha, parece que isso aqui sempre existiu, não é? Mas só Deus sabe quantas orações foram jogadas aos céus, quantas lágrimas, quanto esforço, e hoje a gente tem este santuário para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Então daqui a pouco a gente vai para um outro espaço e quem sabe daqui a pouco a gente tem que derrubar essa parede, chegando para lá até encontrar, né, aumentando assim o santuário. Tudo isso para que outras pessoas possam ouvir o que nós temos ouvido neste lugar. Cada vez que as portas se abrem, que a palavra de Deus também é aberta, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração da gente. E como nós estamos no final de ano, eu tenho sentido algo no meu coração que de uma certa forma tem me incomodado muito, não tem me deixado muito tranquilo. E eu tenho falado a esse respeito já lá na igreja e quero compartilhar com você também esse mesmo pensamento. Então abra comigo em Êxodo capítulo 3, eu quero ler apenas um versículo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, eu quero ler o primeiro versículo só. Se você já encontrou, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Vamos orar. Pai, se foi esta a palavra que o Teu Espírito trouxe para nós nesta manhã, que ela seja palavra de Deus, que seja palavra que venha nos despertar, venha de uma certa forma até mesmo nos incomodar, no sentido de fazermos o que precisa ser feito. Abençoa, portanto, Senhor, esta hora, este momento, esta reflexão, porque tudo isso nós oramos e pedimos em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém e amém. Você pode ocupar o seu lugar. Eu quero começar lendo ou citando um pensamento que não me lembro onde foi que eu li, um dos livros que li, mas o pensamento ficou gravado no coração e eu achei ele muito pertinente com respeito a tudo aquilo que nós precisamos fazer, principalmente
no que diz respeito a esta mudança de calendário. Muda-se muitas vezes o calendário, mas a vida continua a mesma, não é verdade? Muda-se as datas, mas nós continuamos fazendo, praticando, vivendo da mesma maneira. E isso, de uma certa forma, tem incomodado o meu coração. E o pensamento é um pensamento muito interessante, muito simples, que diz assim: se o sapato serve, você não tem permissão para crescer. Diga comigo, se o sapato serve, você não tem permissão para crescer. Agora vamos personalizar isso. Se o sapato serve, diga comigo, se o sapato serve, eu não tenho permissão para crescer. Esse pensamento é muito interessante porque ele traduz, eu penso, uma das situações mais conflitantes da vida. Porque ele fala a respeito de mudanças. Ele fala da importância e da necessidade de nós mudarmos. Se uma criança permanece criança, foi apresentado aqui duas crianças. Com certeza é a alegria dos pais, como normalmente acontece. O Bispo Miguel está usando um lenço maior porque vive babando o dia todo. Todas as vezes que a Giovana chega lá é uma loucura. Ela baba de um lado, ele baba de outro. É a alegria da casa. Agora, se aí a Giovana permanecer Giovana nessa idade a vida toda, o que vai acontecer? Deixa de ser alegria, passa a ser uma preocupação. Nós temos uma família em São Paulo, cuja filha não teve um crescimento normal. Uma menina encantadora, mas já tem uma idade avançada, mas é pequenininha. Está fazendo tratamento, tomando remédio, fazendo aquele processo todo. Né? E é uma preocupação para os pais. Quando criancinha, não, era alegria. Se o sapato serve, para que crescer? Para que mudar? Então esse é um dos conflitos que tem, de uma certa forma, perturbado a nossa vida. E quando não há possibilidade de mudança, querido, quando nós ficamos na mesma posição, quando nós não avançamos, não progredimos, a vida deixa de ser vida. Infelizmente, isso tem, de uma certa forma, acontecido conosco, como igreja. Nós temos estagnado, parece que nós cimentamos os nossos pés numa situação que eu chamaria até mesmo uma situação de conforto. Agora, esse processo de mudança, ele cai também, ou cria para nós um paradoxo. Primeiro, porque eu preciso crescer, eu preciso progredir, eu preciso avançar. Você que é trabalhador, que luta do lado de fora, você sabe que o seu desejo, o seu sonho sempre está acima, sempre está progredindo. Falei recentemente com um pastor que pediu, ô bispo, ore para que eu tenha um aumento. Eu digo, de trabalho? Ele disse, não, de salário. Né? Todos nós queremos melhorar, todos nós queremos progredir. E isso faz parte da nossa natureza. Ninguém gosta de permanecer na mesma situação. Só que essa mudança cria em nós, ou gera em nós, compromissos também, porque não se muda naturalmente. Qualquer mudança, disse uma autora, ela é traumática, ela incomoda, mas ela se faz necessária. Foi semana passada, semana retrasada, a televisão mostrou um programa em que as mães estavam voltando às salas de aula. Não sei se você viu. As mães voltaram a estudar, mães que trabalham, mães que lutam o dia todo, mas à noite, ao invés de ficarem em casa, vão para a escola. Por quê? Porque estas mães começaram a sentir uma necessidade de acompanhar os filhos no seu processo de escola. E muitas delas não sabiam nem escrever. E os filhos pediam ajuda, elas não sabiam.
Então voltaram às salas de aula para quê? Para tentar ajudar os filhos. Agora você imagina a luta, o sacrifício de uma mudança dessas. O que estas mães estão fazendo para quê? Para poder acompanhar, né, a criança e ter condições de ajudá-la. Nós tivemos aí 2 semanas ou 1 semana atrás, né, muitos comentários, até mesmo na internet, sobre uma mudança num dos jornais, telejornais do país, né? A Fátima Bernardes, que ao lado do seu esposo, que representou o casal 20 durante muitos e muitos anos, né, resolveu sair, resolveu mudar. Não, eu tenho um projeto, esse projeto está no meu coração há muito tempo, eu quero realizá-lo, mas você faz parte já do telejornal, marido e mulher representam um casal, não, mas eu quero mudar. Então, houve uma alteração aí, uma nova jornalista foi colocada, e Fátima está agora trabalhando no seu projeto, também uma mudança. Então, é importante que a gente pense a respeito disso. Agora, por outro lado, se eu tenho que mudar, se é necessário mudar, por outro lado, eu luto também com o problema da rotina, com essa situação de não mexer no time que está ganhando. Corinthians não vai dispensar o seu técnico. Por quê? Porque ele ganhou o campeonato. Mas muitos outros times estão mudando. Por quê? Porque fracassaram. Então, cria-se aqui um paradoxo. Por um lado, eu preciso mudar, por outro lado, eu quero conservar aquilo que está funcionando. Você entende isso? Uma vida de rotina, uma vida que não tem muitos altos e baixos, uma vida que está sendo, vamos dizer assim, vivida naquela tranquilidade. Por que eu vou mexer? Queridos, para muitos de nós, os dias são os mesmos, são iguais. Os mesmos telefonemas, os mesmos compromissos, a mesma rotina de pegar o ônibus, de pegar o carro, de ir para o trabalho, chega no trabalho, a mesma confusão, a mesa sempre suja, tudo igual, não muda. O que a gente faz? Como é que nós vamos continuar vivendo assim? Eu não sei se você já leu, se já ouviu comentários a respeito de um pequeno livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Quem já leu esse livrinho? Algumas pessoas. Não sei se você leu e praticou o que está escrito ali. Porque é um livro muito pertinente para quebrar essa mesmice da vida. Quem mexeu no meu queijo? E há princípios ali, porque o livro fala da importância de se lidar com a mudança para viver uma vida menos estressante, menos complicada. E tem muitos princípios ali. O livro conta a história de 2 ratinhos e 2 duendes que moravam num determinado local e que saíam por um labirinto, e o labirinto significa o nosso mundo, para procurar queijos. E um dia eles encontraram uma determinada sala do labirinto, um local super cheio de queijos. E todas as manhãs eles saíam, iam para lá comer o queijo, saborear o queijo. Isso começou a se tornar uma rotina. Resolveram mudar para perto, para não ter o trabalho de se deslocar. Acontece que os ratinhos começaram a perceber uma mudança no ambiente. Começaram a perceber que o queijo estava acabando. E logo se mobilizaram. Começaram a procurar outros espaços. Mas os 2 duendes, não. Quando chegaram um dia lá e encontraram um lugar vazio, reclamaram: quem mexeu no meu queijo, quem roubou o nosso queijo, começaram. E todas as manhãs iam lá esperando que o queijo voltasse, e o queijo nunca mais voltou. Aí o autor lá, com muita sabedoria, estabeleceu alguns princípios. Quanto mais rápido você esquece do queijo velho, mais cedo você vai saborear o queijo novo. Não é um princípio importante?
Tem gente que está amarrada ao passado, não quer mudar, a vida não está dando certo, mas não quer mudar. E eu sou um deles. Esse é que é o problema que me conflita. Preciso mudar. Quanto mais cedo você esquece o queijo velho, mais cedo você só vai saborear um queijo novo. E uma outra coisa ele disse: é bom que você, com muita frequência, cheire o queijo para saber se ele não está ficando velho. Cheire um pouquinho a sua vida. Verifica se você não está ficando já passado. Eu tenho o hábito, ou mania, se você prefere, de antes de comer qualquer coisa, ver o prazo de validade. Eu olho. Porque está lá na embalagem assim, vale por 3 meses. Mas quando você abre a embalagem, ela só vale por 3 dias. E tem gente assim, que já abriu a embalagem da vida e pensa, não, vai durar para... Não, talvez tenha um tempo que você tem que mudar. Muitas vezes produtos que estão lá com a caixa cheia tem que se jogar fora. Por quê? Não foi aberto, foi mexido. Enquanto nós não pensarmos nisso, queridos, a vida não vai ter muito sentido. Agora pense no seguinte: esse novo queijo pode ser para você, pode ser para mim, um novo relacionamento que nós precisamos mudar. Relacionamento, quem sabe, com o marido, relacionamento, quem sabe, com a esposa, relacionamento, quem sabe, com os filhos, relacionamento, quem sabe, com Deus. Nós criamos uma mesmice espiritual que tem nos atrapalhado. Quando a Bíblia é muito clara e enfática na necessidade de nós crescermos. Crescei na graça e crescei no conhecimento. Mas nós ficamos satisfeitos com um culto. Parece que o culto é o único alimento que a gente tem e é suficiente, não basta um culto pela manhã. Nós temos muitos membros lá em São Paulo que só vão à igreja domingo pela manhã e não há pastor que consiga demovê-los dessa posição. Não, basta um domingo, já é suficiente. O médico diz que eu não posso comer muito. Você já imaginou comer 3 comidas espirituais num domingo? Às 9, às 5 e às 7? Não vai aguentar, vai todo mundo engordar demais espiritualmente. O problema, queridos, é que nós precisamos de mudar esse nosso relacionamento. Quem sabe a mudança seja no contexto de trabalho, de uma atividade que você exerce. Se isso é importante no campo material, pense um pouquinho no campo espiritual. Eu penso, talvez a pior ou uma das piores coisas que pode acontecer conosco, que pode atrapalhar a nossa vida, é nós ficarmos nesta passividade, nesta mesmice, nesse receio de nos aventurar por um labirinto que a gente não conhece. Não, eu prefiro ficar onde eu estou. Se os pés não crescem, os sapatos não precisam ser mudados. Mas se o pé cresce, o sapato precisa ser mudado. Você entende isso? O grande conflito que eu vivo é que eu gosto da rotina. A rotina simplifica a minha vida. Eu não preciso de todas as manhãs levantar e pensar em inventar uma roda. Não, a roda já existe. Nós não podemos negar que a rotina, ela facilita. Eu já chego no culto, e aí você já sabe disso, conhecemos toda a liturgia. O que vai acontecer? Ou o pastor lê a Bíblia, o pastor ora, depois canta, depois dá anúncio, depois tira uma boa oferta, depois prega, depois faz uma oração, depois vamos embora, e 5 horas da tarde é a mesma coisa. É ou não é, queridos? Mas alguma coisa precisa acontecer. Uma certa ocasião, Pedro estava pregando, recebeu um convite, foi lá pregar, resistiu, mas Deus falou de uma forma tão clara para ele. Ele chega lá na casa, começa a pregar,
não sei o que ele estava dizendo, não sei se Deus gostou ou não gostou, talvez gostou até demais. O que aconteceu? Desceu o Espírito Santo sobre aquele povo, interrompeu a palavra de Pedro e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu fico pedindo a Deus, Senhor, por favor, interrompa a minha palavra. Para, Senhor. Enquanto eu estou pregando, Senhor, faz um movimento qualquer. Me lembro uma certa ocasião, no início da nova vida, no Meier, em cima de um caminhão, bispo, pastor, então, na época, pastor Roberto pregando, em cima de um caminhão na praça do Meier, uma gritarada lá, uma gritaria lá, uma confusão no meio da multidão lá, e o bispo, muito duro na sua forma de dirigir culto, pediu que mandasse aquela pessoa ficar calada, e ela não conseguia ficar. No meio da multidão, enquanto ele pregava, Deus estava curando uma pessoa lá. Não me lembro se a pessoa era surda ou cega, não sei, mas foi um alvoroço lá, e a pessoa saiu correndo para perto lá do caminhão, e mudou o cenário. Mudou o cenário. Você já imaginou, enquanto nós estamos aqui falando, se desce aí dos céus uma chama de fogo e começa a arder no nosso coração, começa a falar a você, você se levanta. Você já pensou o que seria do culto? Uma confusão, bispo. Eu também acho. Então, Deus, fique quietinho aí, deixa eu pregar minha mensagem aqui tranquilo. Se o senhor quiser falar, fala de noite lá no cantinho lá. Queridos, nós precisamos pedir a Deus que nos dê forças para mudar. Esta rotina do dia a dia, ela estressa a mim, ela estressa a você. Por quê? Porque nós gostamos demais do que é familiar, do que é cômodo, do que não necessita ser mexido. Foi domingo passado, ou domingo retrasado, não sei, terminou o culto, vendo o programa Fantástico, um pedaço lá, quando nós subimos para descansar, estava passando Fantástico, e o programa mostrava a quantidade de informações que nós estamos recebendo hoje. E num dos tópicos eles disseram que se fosse possível você ver todos os vídeos que entram na rede, no YouTube, enfim, esses vídeos que passam, eles lançam, é uma coisa tão absurda, eles lançam diariamente na rede uma quantidade tão grande, que você, para ver esses vídeos, demoraria 6 anos. 6 anos sentado diante de uma televisão, vendo apenas os vídeos lançados num dia. Agora você imagina a quantidade de informações que nós recebemos. Diz uma pesquisa do Ibope que uma criança de 5 anos, de 4 para 5 anos de idade, vê cerca de 5 horas de televisão por dia. Pesquisa do Ibope. No final de um ano, essa criança já viu 40 mil programas. 40 mil programas. Agora você imagina eu, com a idade que tenho, quantas novelas eu já vi, meu Deus. É muita informação para uma cabeça só. É muita informação. Eu estava saindo outro dia da igreja e um irmão de carro disse assim: bispo, olha aqui, me mostrou uma fita cassete. Olha aqui que o irmão pregou. Eu digo, olha aqui. Aí eu li o título lá, O Homem que Morreu Sem Deixar Saudades. Eu disse, poxa, o irmão ainda conserva isso? Isso aqui o irmão pregou em 1995. 1995 não está tão longe assim não, né? Mas naquela época os CDs não tinha divulgação, estava começando a era dos CDs. Todos os carros modernos tinham que ter um localzinho para colocar uma fita cassete. Eu possuía coleções de músicas, uma quantidade gravável em fitas cassete. Hoje, você para ter um aparelho para rodar fita cassete, você tem que rodar muito se você não guardou o seu.
porque os carros não tem mais, hoje é tudo CDs, e amanhã já não vai ter nem CD mais. Bispo Miguel tem um telefone, sem fio, sem nada, liga o carro, e através de um sistema chamado Bluetooth, toca a música que está no CD dele, no telefone dele. Pode um negócio desse, querido? É um negócio de doido. As mudanças estão acontecendo de uma forma tão acelerada, que nós não temos condições de absorver tudo. Mas eu volto a insistir. É preciso mudar. Você sabe que para ser uma borboleta, tem que haver uma força muito grande, um desejo muito grande para voar. É isso que faz com que aquele casulo seja quebrado e a borboleta apareça. Para mudar, nós precisamos de fazer um esforço muito grande. Se nós não fizermos e não sairmos dessa zona de conforto, nós não vamos muito longe. Uma certa ocasião, os filisteus estavam ameaçando o povo de Israel. O que aconteceu com o líder do grupo chamado Saul? A Bíblia nos diz que Saul ficou com seus 600 homens sentados debaixo de uma romanceira, sem fazer nada. Estavam lá sentados. Enquanto isso, Jonatas e o seu escudeiro foi lá para lutar contra os filisteus. É muito mais fácil ficar sentado debaixo de uma árvore, tranquilo, do que ter que fazer o que nós precisamos fazer. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. A editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. Estamos terminando o nosso primeiro encontro de 2012. Espero que você tenha aproveitado alguns dos pensamentos que foram ventilados aí na nossa reflexão. Mas estaremos de volta no próximo sábado para complementar esta mensagem e caminhar com você na certeza de que Deus tem algo bom para todos nós e que 2012 vai ser um diferencial na vida de todos nós. Fique conosco, procure uma igreja evangélica amanhã, uma igreja de Nova Vida espalhada aí pela cidade, participe, envolva-se e comece a se preparar para um tempo novo. Até no próximo sábado, até novamente nos encontrarmos. Bispo Tito dizendo que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br.